e dá a impressão que você está longe, né? Então, é bom a gente ficar todo mundo aqui juntinho, pertinho. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, depois o grupo de louvor vai estar dando continuidade ao culto dessa noite. Feche os seus olhos, nosso Deus e Pai. Nós queremos, Senhor, te louvar e te agradecer por esse final de semana. Estaremos comemorando, ó Deus, o aniversário de nossa igreja. Essa é a data base, porque amanhã, exatamente, vão fazer 113 anos que nós estamos aqui nesse lugar, Deus. E nós queremos a tua bênção de uma maneira toda especial nesse final de semana. O pastor Luiz, que é encarregado de ministrar a tua palavra, seja ungido pelo teu Espírito, para que todo quanto Deus saiba ministrar aos nossos corações, possa realmente trazer aquela edificação, aquele impacto, aquela exortação que precisamos. Nós entregamos também nas tuas mãos o culto desta noite, desde esse abrir do culto até o fechamento final. Que a presença do Senhor, a presença do teu Espírito esteja sobre este lugar de uma maneira abundante. Colocamos, ó Deus, cada vida na tua presença, e que nesta noite haja salvação de almas, haja, ó Deus, mudanças de vidas nesta noite, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, Júlio. Das paz, irmãos, boa noite. Boa noite. Deus está nesse lugar, eu creio. Bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao nome dele. É o que nós vamos fazer nesse momento. Você possa adorá-lo como ele realmente merece, como ele é. Por isso que estamos aqui nesta noite, para ouvir a voz do nosso Deus mais uma vez. Vamos cantar, queridos. Se não for para te adorar, para que nasci. Se não for para te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui.
para engrandecer o Deus Todo-Poderoso, né? Nosso Pai tem nos guardado, tem nos livrado todos os dias. A Ele seja toda a glória. É o teu povo aqui presente, todos uma só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. De louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Depois você volta, mesmo que dê uma cortadinha, não tem problema. Cantarei, louvarei a sua glória.
celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, louvarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda graça é de ti, com quase todos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda graça é de ti, com quase todos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Vamos declarar. A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Senhor, nós bendizemos e exaltamos em nome do Senhor esse lugar. Já se faz presente, o Senhor é real aqui. Louvado e agradecido seja o teu santo nome para todo o céu. É bom, Senhor, cantar louvores a ti, mas o Senhor é merecedor de toda a glória. Deus, que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração, já tem falado, Pai. Queremos, ó Deus, praticar tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Obrigado, Senhor, por preparar esse momento, estarmos aqui. Mas, Senhor, é momento de alegria estar na tua presença para aprender um pouco mais. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui nessa noite. Derrame da tua glória, da tua graça sobre a vida de cada um deles, em nome de Cristo Jesus. Amém. Temos mais uma música nesse momento. Essa palavra do direito.
Quando estou com fogo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com fogo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o fogo de Deus tocando dentro aqui pra todos não. Quando estou com fogo de Deus, eu sinto a meu coração transformar em amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque meu Deus é a minha paz. Eu canto aleluia, 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 amém. Eu canto aleluia, 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 amém. Meu coração transformar em amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque meu Deus é a minha paz. Eu canto aleluia, 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 amém. Eu canto aleluia, 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 amém. Quero chamar aqui à frente o pastor Luiz, que está acompanhado da família, depois ele vai apresentar. E eu vou pedir para você se colocar de pé, nós estaremos orando imediatamente passando a palavra para o pastor Luiz, que ele vai estar ministrando nesta noite, amanhã pela manhã e amanhã à noite. Então vamos orar para que a palavra dele não seja dele, mas que seja de Deus, que ele seja um porta-voz de Deus nesta noite, a transmitir a palavra do Senhor aos nossos corações. Nosso Deus e Pai, nós queremos colocar diante da Tua presença agora o Teu servo, pastor Luiz. Pai, nós queremos pedir que a Tua bênção esteja sobre ele de uma forma abundante nesta noite. Dispensa a graça, dispensa do mover do Teu Espírito sobre ele, sobre o seu coração. Pai, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração do Teu servo para ser ministrado nesta noite, que possa vir como palavra de exortação, de encorajamento, de salvação nesse lugar. Que as vidas que aqui estão sejam impactadas, não pela palavra do Teu servo, mas por aquilo que o Senhor vai estar fazendo pelo Teu Espírito. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Muito bom estar com vocês. Durante essa semana eu conversava com uma pessoa que na década de 50 do século passado era membro aqui da igreja, era uma jovem aqui da igreja ainda, com seus poucos anos de vida, e ela manda um abraço à
igreja aí os cumprimentos e parabéns pelos 113 anos. Minha mãe foi membro aqui da igreja lá na década de 50 e o Senhor a tem conservado em vida, e eu compartilhei com ela que estaria aqui com os irmãos, e ela então manda um abraço. Aqui com a gente está minha esposa Marina, nossos filhos Natan e Miriam e o irmão Carlos. Nós vamos colocar em pé, que é lá também da nossa igreja. Muito bom, e agradecemos aos irmãos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para compartilharmos da palavra de Deus com os irmãos. Quero convidá-los a juntos acessarmos ou abrirmos nossas Bíblias lá em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. E eu quero compartilhar algumas coisas aqui desse texto com os irmãos, enquanto os irmãos estão aí chegando em Hebreus capítulo 1. Esta é uma carta que a gente tem, digamos assim, muitas perguntas e poucas respostas. A gente não sabe quem escreveu, a gente não sabe de onde a pessoa escreveu. Muitas sugestões são dadas, algumas Bíblias mais antigas e estudiosos dos tempos passados agregavam a carta aos Hebreus às cartas de Paulo, considerando então 14 e não 13. Enfim, achavam que foi Apolo, acharam que foi Áquila e Priscila. Mas uma palavra lá no século III, dada por Orígenes, é muito interessante, que ele disse o seguinte: só Deus sabe com certeza quem escreveu a carta aos Hebreus. Então a gente, quando faz seminário, estuda, o pessoal pesquisa, manda fazer trabalhos, mas a gente não sabe quem fez. Eu acho que é mais fácil descobrir quem matou Odete Roitman, né? Mas essa carta a gente não vai saber quem escreveu. Também não sabemos exatamente para quem foi escrito. O que a gente pode definir é que quando essa carta foi escrita, ela foi escrita para judeus, cristãos, que estavam sofrendo e por causa do sofrimento estavam pensando em voltar para o judaísmo. E aí então eles foram animados por esta carta para que eles não deixassem a fé. E eles então foram motivados de que maneira? Apresentando a eles a pessoa de Cristo, apresentando a eles o Deus que é presente na vida deles, o Deus que faz a diferença, de tal forma que eles não deveriam de forma alguma voltar para a fé antiga ou abandonar ao Senhor. E quando a gente começa a carta, a gente já encontra algo muito, mas muito precioso, que você pode ver aí na tua Bíblia, no primeiro capítulo de Hebreus, a partir do verso 1, eu leio na versão século 21. Obrigado. O verso diz: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Amém? De cara, o autor aos Hebreus avisa aos seus leitores originais, e claro, a nós também, que nós temos um Deus que fala. Nós temos um Deus que fala. E aparentemente isso parece uma notícia tão simples para nós, porque boa parte de nós já estamos caminhando com Cristo há muito tempo, temos a Bíblia em nossas mãos, ouvimos os nossos pastores anunciando: olha, Deus fala, Deus fala, Deus fala. Porém, quando a gente retorna àquele tempo em que os judeus ainda estavam basicamente vivendo todo aquele sistema do Antigo Testamento, e quando eles são lembrados de que Deus fala, eles são, digamos assim, tirados daquele sistema que eles sempre viveram, para perceber
que eles têm um Deus que não apenas é o Deus criador que está lá longe, mas é o Deus que está aqui perto com eles. E mais do que isso, o autor aos Hebreus vai lembrá-los de que esse Deus que agora fala com eles por meio de Jesus, sempre falou com eles. Então, o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite é que nós temos um Deus presente que fala com a gente. Sempre Ele fala com a gente. E o começo, no primeiro verso, ele deixou isso bem claro, que lá no passado, Deus falou com o seu povo de muitas maneiras. Ele usou os profetas para falar aos pais, fez isso muitas vezes e fez isso de muitas maneiras. O texto de Números, capítulo 12, versículo 6, há um momento ali de tensão entre os irmãos de Moisés com ele, e o Senhor fala assim com eles: olha, se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me revelarei a ele, eu vou falar com ele. E quando a gente vai para Ezequiel, a gente descobre que lá em Ezequiel, o Senhor vai dizer assim para Ezequiel: olha, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, para você transmitir para o povo. É claro, vão ter aqueles que não vão querer ouvir, mas eu vou falar. Se a gente olha para a história do Antigo Testamento, a gente vê que Deus fala com o ser humano desde sempre. Gênesis, na viração do dia, o Senhor passava no jardim. Antes da queda, o Senhor falava com o ser humano, com o seu povo. Depois da queda, o Senhor continua falando com o seu povo. Vocês vão se lembrar de Moisés, quando o Senhor fala com ele lá do meio da sarça ardente. Vocês vão se lembrar de Balaão. Quem lembra aqui de Balaão? Como que Deus falou com Balaão? Por meio de uma mula. Deus fala. Quando a gente continua a história, a gente vê, por exemplo, Deus falando com Davi por meio de qual profeta? Quando ele levou um puxãozão de orelha? Natã. Natã é aquele que Deus usa para chegar até este homem que havia desobedecido ao Senhor, para falar com ele. Deus fala com os pais no passado por meio dos profetas. E uma coisa muito importante a se observar na leitura do Antigo Testamento é a frase: assim diz o Senhor. As palavras do pastor José Antônio foi que o que eu dissesse aqui não fosse minhas palavras, mas a palavra de Deus. E é isso que os profetas faziam no passado. Assim diz o Senhor. Inclusive o Senhor chama a atenção de alguns lá no passado que estavam falando aquilo que o Senhor não mandou falar. Estavam profetizando coisas que o Senhor não mandou profetizar. Mas o que os leitores aqui que passavam por sofrimento, que estavam pensando em deixar a Cristo para voltar para o judaísmo por conta da pressão, eles são lembrados: Deus fala com o seu povo. Deus sempre fez isso de muitas maneiras, fez isso várias vezes. Lembramos de algumas vezes aqui. Em vários momentos do Antigo Testamento, nós vemos o Senhor falando com o seu povo. Só que o texto continua dizendo que esse Deus que lá no passado falou de várias maneiras aos pais por meio dos profetas, agora nestes últimos dias, isto é, nos dias do Messias, ele fala por meio de Jesus, o seu filho. Versículo 2: nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. E aí ele vai continuando. Agora, naquela época, os discípulos, os servos de Deus, os judeus são lembrados de que Deus fala com eles por meio de Jesus Cristo, por meio do Filho. Naqueles dias, os dias do Messias. Agora, quem é esse Filho que fala com o povo de Deus? Que fala com o povo desanimado que estava pensando em abandonar o barco? A descrição do autor diz que, versículo 2, que ele, o Filho, é herdeiro de todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Romanos capítulo 11, do verso 33 até o 36, lá diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Filho, que fala com o povo, que fala com a gente, ele é o herdeiro de todas as coisas. Não sei aqui em Viradouro,
Mas lá em Bebedouro, se eu quiser falar com o nosso prefeito, eu vou ter que passar primeiro lá na prefeitura e falar com um guardinha que fica na entrada e explicar para ele por que eu vou subir as escadas. Se eu conseguir subir as escadas, eu vou passar por uma secretária ou um secretário e explicar: olha, eu quero falar com o prefeito. E ela vai questionar uma série de coisas e se eu conseguir passar, eu vou para outra sala com uma outra pessoa. E eu vou passar por 3, 4 pessoas e talvez a última vai dizer então, mas não vai ser possível. Fala com esse fulano e ele vai resolver a sua situação. Não é fácil falarmos com autoridades, mas o autor aqui está dizendo que o dono de todas as coisas fala com a gente. Ele conversa, ele dialoga conosco. E o texto ainda continua dizendo que ele não só é o herdeiro de todas as coisas, mas ele fez o universo. Todas as coisas que existem foram feitas por ele. Sem ele, nada do que existe existiria, diz o Evangelho de João. E é este herdeiro, é este que fez todas as coisas, que fala com quem? Com a gente. Versículo 3, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a representação exata de Deus. Em outras palavras, ele é Deus. Lá no Antigo Testamento, Deus falou. Agora, ele fala. E ele é esta pessoa que é o próprio Deus. Ele é a glória de Deus manifesta a todos nós. O texto ainda vai dizer que ele é aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra. Eu gosto de uma figura lá do livro de Isaías, quando mostra a grandeza de Deus, a partir do capítulo 40 de Isaías, quando vai falar sobre Deus, a grandeza de Deus. E lá tem um versículo que diz que Deus junta na palma de sua mão toda a água do mundo. Eu acho linda essa figura. A ideia da grandeza de Deus. E aqui está dizendo que o Filho é aquele que sustenta todas as coisas. Lendo um livro daquele cientista cristão já falecido, Adalto Lourenço, ele explicando que se a Terra estivesse um pouquinho mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se estivesse um pouquinho mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Olha que coisa linda. E a Terra está aí, solta no ar, girando em torno do seu próprio eixo, fazendo todo o movimento em torno do Sol. Há quanto tempo? Há 113 anos, com certeza. Correto? Mas há muito e muito tempo. E quem é que sustenta todas estas coisas? Por mais que haja a interferência humana, o Senhor Jesus continua sustentando todas as coisas e elas continuam dentro da sua normalidade. É esse Deus que tem tudo em suas mãos que fala comigo e fala com você. Mais do que isso, ainda o versículo 3 vai dizer que ele fez a purificação dos pecados e assentou-se à direita de Deus. Você lembra como que ele fez isso? Dando a sua vida, sendo morto, sepultado e depois ele é ressuscitado. Ele paga o preço e faz a purificação dos nossos pecados. O livro de Hebreus, na verdade, acaba sendo uma espécie de manual que explica o livro de Levítico. Quando você lê Levítico, e muitos de nós não gostamos de ler Levítico, porque tem uma série de sacrifícios, se for para isso é desse jeito, aquilo. Mas quando você vai lendo Levítico e depois você lê Hebreus, você percebe que Hebreus é uma espécie de manual de explicação do livro de Levítico. Em resumo da história, tudo aquilo que acontecia lá, de sacrifícios lá, Cristo cumpre aqui. Por isso que ele purifica os nossos pecados. E este que me salvou, salvou a você, é este que fala conosco. E ele termina no verso 4 dizendo o quê? Que ele, Jesus, o Filho, ele é superior a quem? Aos anjos. E tem um monte de gente que... não sei se cristão costuma acreditar nisso, talvez alguns acreditam, mas acreditam que tem um anjo da guarda, né? Que tem um anjinho específico que acompanha você.
Olha, eu acredito, não sei, né? Eu não sei se a gente tem um demônio da guarda, mas eu sei que os demôniozinhos andam com a gente aí, pesquisando a nossa vida. Mas tem tanta gente adorando anjos, valorizando anjos, mas aqui o texto diz que o filho é maior, ele está acima, ele é superior aos anjos. Se você continuar a partir do verso 5, ele vai continuar explicando por que o filho é superior aos anjos. Tudo isso para animar aqueles cristãos que estavam desanimados, pensando em abandonar a Cristo e voltar para o judaísmo. Eles são alertados: olha, Deus fala com vocês, e Ele fala por meio do seu Filho, e o Filho é tudo isso, e ainda assim, Ele fala conosco. Não temos que passar por este ou por aquele para falar com Deus, para falar com o Senhor, porque Ele é o Deus presente que fala com a gente. E lembrando de Gênesis, é Ele quem nos busca. Após a queda, após o pecado, o homem se esconde de Deus, mas é o Senhor que vai até Ele para conversar com eles, para dialogar com eles. E aí então a gente começa a perceber que hoje nós somos pessoas privilegiadas. Somos pessoas privilegiadas. Sabe por quê? Porque enquanto o Senhor falava com o povo lá do Antigo Testamento por meio dos profetas, Ele fez com que estes homens registrassem aquilo que estava sendo dito. Quando Ele fala pelo seu Filho, até tem uma música do Carlos Sider, que ele fala isso, que eu queria lá estar ao pé das ondas, onde o Senhor ensinava, lá perto do mar. Eu queria estar ouvindo aquelas histórias que o Senhor Jesus contava. Ele não estava lá, mas o Senhor inspirou pessoas, iluminou pessoas, inspirou pessoas, melhor dizendo, para que elas pudessem registrar, para que nós tivéssemos a palavra dada pelos profetas, as palavras dadas por Jesus, aqui, em nossas mãos. Isso é maravilhoso. Pedro diz que foram homens inspirados por Deus, homens santos, que o Senhor levou a escrever para que nós tivéssemos esta palavra nas nossas mãos, de tal forma que nós temos um Deus presente que fala com a gente, que fala com você, que fala comigo. Mas aí a gente chega a um ponto muito interessante. Citei Ezequiel, e Ezequiel capítulo 3, o verso 7 vai dizer: mas a casa de Israel não aceitará ouvir-te, pois não querem me escutar, porque toda a casa de Israel é obstinada e é rebelde. Quando o povo saiu lá do Egito e caminha pelo deserto rumo a Canaã, vocês vão se lembrar que eles tinham dificuldades de ouvir a voz de Deus, de obedecer à voz de Deus. Quantas e quantas vezes na história, como no caso de Balaão, estava mais do que claro o que Deus queria, mas ele não ouviu, ele não deu ouvidos à voz do Senhor. Quando Jesus vem e está aqui entre as pessoas também rejeitaram a voz dele. E sabendo disso, o autor aos Hebreus também alerta os seus leitores e também a nós. Se você ver aí na sua Bíblia, no capítulo 3 de Hebreus, versos 7 até o 9, Hebreus 3, de 7 a 9, ele vai dizer o seguinte: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como na rebelião, no dia da provocação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. Hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração. E o autor aos Hebreus está citando o Salmo 95 aqui. E ele está lembrando de que naquele passado, mesmo o Senhor falando, o povo resolveu não ouvir.
E ele está trazendo isso. Olha, então hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, mas ouçam a voz de Deus. E hoje, nos 113 anos desta igreja, cada um de nós também somos chamados a não endurecer o coração. Somos chamados a ouvir a voz de Deus. E aí a gente caminha para o final, dizendo que muitos de nós, infelizmente, temos sido resistentes a ouvir a voz de Deus. De que forma? Somos resistentes em ter o nosso tempo de leitura da Bíblia. Alguns cristãos passam dias, às vezes semanas, meses, sem ler a Bíblia. Não gostam de ler a Bíblia. E para isso, cada um tem uma justificativa. Eu preciso trocar os meus óculos. Quando eu começo a ler, me dá sono. Eu não leio porque eu não entendo nada. E a gente vai criando justificativas para não ouvir o Deus presente que fala com a gente. Não damos espaço para que o Senhor fale conosco. Mas é claro, isso se manifesta de forma negativa na nossa vida, quando a gente passa por algumas situações e não encontra as respostas que gostaríamos de encontrar. E não as encontramos porque elas estão aqui. E se eu não li, eu não acho. E aí bate o desespero. Já viu o crente com desesperado? A hora que ele está com um problema, o que ele faz? Começa a folhear a Bíblia. Eu preciso achar alguma coisa. Eu preciso encontrar um texto. E aí, logicamente, ele dispensa Levítico, ele dispensa Crônicas. Ah, lá só tem nomes, lá não tem nada. Será? Paulo falando a Timóteo, ele disse que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. E ela tem a sua utilidade para ensinar, para corrigir e assim por diante. O cristão verdadeiro é aquele que permite Deus falar com ele. Como? Por meio da palavra. Ah, mas Deus não fala com a gente em sonho. E eu costumo brincar assim, calcula quanto tempo você dorme e quanto tempo você fica acordado. Você deve dormir umas 6 horas, 7 horas, sem contar os adolescentes. Não é? Quanto tempo você fica acordado? É nesta hora que nós devemos nos disciplinarmos para termos o nosso tempo de leitura da palavra de Deus. Porque é desta forma que Deus fala com a gente. E eu me lembro de uma canção cuja letra diz mais ou menos assim: que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem me escutar, o que eu fiz por ti, tudo o que sofri na cruz para te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até, que eu triste e humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. E a última parte diz: Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho para vencer o mal, firme, e eu sei que eu nunca estou sozinho. O cristão que lê a Bíblia nunca está sozinho. O cristão que lê a Bíblia tem as respostas, tem a orientação. O cristão que lê a Bíblia não vive dependente de uma palavra de alguém. Estas palavras poderão vir agregar aquilo que eu já estou lendo, mas eu não sou dependente delas, eu sou dependente da palavra de Deus. E olha, aproveitemos, porque nós ainda estamos em um país que há liberdade de você levar a sua Bíblia para o seu trabalho e na hora do almoço você pode ler tranquilamente. Se você vai a qualquer praça, você pode ficar com a sua Bíblia e ler. Podemos ter um prédio como esse e no microfone falar da Bíblia.
poderá chegar o tempo em que nós não teremos mais este privilégio. E aí teremos que fazer como em alguns países o pessoal faz, como por exemplo na Eritreia, onde os cristãos eles têm folhas da Bíblia. E cada semana um irmão fica com essa folha escondida. Ele vai ler aquela folha. E antes do final da semana essa folha tem que chegar na mão do pastor, porque é a Bíblia que o pastor tem para pregar. E certo pastor de lá disse o seguinte, que há vários anos ele estava pregando em Timóteo, porque era a página que ele tinha da Bíblia. Todo domingo, todos os encontros, pregação em Timóteo. E eu e você temos os 66 livros à nossa disposição. Temos a voz do Senhor aqui. Podemos escolher mantê-la aqui fechada ou abri-la para o Deus presente falar com a gente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque somos chamados a sermos cristãos que reconhecem que pertencemos a um Deus que fala com a gente. Mas hoje precisamos abrir a Bíblia para ouvirmos a Tua voz. Que tenhamos esta disposição, que tenhamos este prazer, fazer isso individualmente, fazer isso em família, buscarmos ler a Tua palavra para sermos sustentados pelo Senhor diante dos muitos desafios que temos neste mundo. Obrigado pela liberdade, obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Se Deus permitir, amanhã pela manhã falaremos um pouco mais dessa voz poderosa que tem o nosso Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. O Luizinho está sem som aqui na frente. O Luizinho, ele tem uma raiz muito maior do que a mãe. Ele tem o avô. O avô dele, seu Domingos, contemporâneo da Silze, do Jorge, da Nilza. Não de mim, viu, gente? Mas seu Domingos foi praticamente um dos baluartes desta igreja. O seu Domingos, ele vendia verdura, um verdureiro, vendia galinha, vendia ovos, ele vendia um monte de coisa num carrinho. Eu acho que você nem sabe o que é carrinho mais, né? Mas era um carrinho puxado por um animal. E ele rodava essa cidade. Uma das características do seu Domingo é que ele era um evangelista nato. Ele não passava por uma pessoa sem entregar um folheto e sem falar de Jesus. A minha sogra foi ganha para Jesus pelo seu Domingos. Para vocês terem uma ideia da extensão do trabalho, João Batista foi outro que foi ganho pelo seu Domingos, e outros irmãos daqueles mais antigos que ouviram a palavra de Deus através do seu Domingos, que naquela época não era tão fácil falar de Jesus como hoje, não havia perseguição, principalmente do catolicismo, e essa igreja ela sofreu muita retaliação, muita perseguição naquela época, naqueles anos, numa cidade pequena, onde o catolicismo era muito atuante, muito forte, e uma história muito interessante, a história da irmã Mariana. A irmã Mariana, ela era católica, e lá numa das missas, estavam tramando em jogar ovo choco nos crentes. Eles iam aguardar a saída dos crentes, e eles iam esperar numa esquina, e lá iria ter um grupo de católicos que iria jogar ovos chocos nos crentes. E a dona Mariana falou, não pode acontecer um negócio desse. Como católica daquelas bem, eu vou lá avisar os crentes. E ela veio. E ela veio para avisar os crentes e ficou no culto. E se converteu. São histórias, eu não sei, a hora que esses mais velhos morrerem, Dona Raquel, gente, aproveite Dona Raquel, porque ainda tem ali um manualzinho de coisas da igreja que a gente não sabe, e tem que sentar um pouquinho com a Dona Raquel para ouvir, porque são uma das últimas pessoas que tem essas histórias mais antigas. Então, obrigado, pastor Luiz. Então, você faz parte dessa igreja também, né? Você faz parte.
E amanhã de manhã nós voltaremos para cá com a Escola Bíblica Dominical. E às 8 horas vai ter a pedalada aí, né? A pedalada aí do Departamento Infantil e Baby Kids. Então, se possível, vem aqui, traga a sua bicicletinha. Vou ver se eu chego com a minha também, né? Pelo menos para dar uma pedalada com eles um pouquinho e voltar logo, né? Porque a gente tem que estar aqui para assistir ou participar com o pastor Luiz amanhã de manhã. E às 9 horas teremos a nossa EBD. Está aí, às 9, né? Também os jovenzinhos, as crianças vão estar aqui às 9. Gente, então até amanhã. Terminou mais cedo, pastor Luiz. Hoje foi bem, não foi tão cruel com a gente, né? Mas uma palavra muito boa, pastor Luiz. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.